Capítulo 11 Jesus e os 70. As oportunidades de trabalho no caminho do amor multiplicavam as necessidades de mais e mais mãos que pudessem levar a mensagem de esperança a todos os sítios, em uma época na qual a ausência de meios de comunicação mais avançados dificultava a propagação das verdades da alma. Assim, os jornais inexistentes eram substituídos pelos viajantes que relatavam por onde passavam os fatos e as notícias mais importantes. E assim, as novidades eram difundidas de maneira lenta e difícil. As curas e os ensinamentos de Jesus que se concentravam no núcleo urbano, onde se manteve por mais tempo, iam igualmente sendo transmitidas aos que residiam nas localidades que, com a sede de melhora, procuravam encontrá-lo pessoalmente. Dessa maneira, no segundo ano de seu ministério, a notícia de sua capacidade curadora, de seu magnetismo potente e inigualável, de seu modo diferente de falar do reino da verdade, da sua mensagem sobre um mundo diferente que acolheria a todos e faria justiça diante das injustiças terrenas, trazia gente de todos os lados e tornava ainda mais dificultosa a realização de uma tarefa tão imensa, já que as criaturas imaginavam que a sua mensagem visava apenas curar o corpo. Multidões passaram a buscá-lo, vindas de todas as regiões circunvizinhas ao lago de Genezaré. E isso obrigava a que Jesus e seus discípulos recorressem a meios ou estratégias que lhes permitissem seguir realizando as obras da Boa Nova, sem se verem massacrados pela multidão exigente e temperamental. Muitas vezes, Jesus se valeu da barca de Simão para que, através do lago, pudessem atingir outras localidades, sem que fossem seguidos pela turba e sem que o volume de curiosos e pessoas sem compromissos com a transformação verdadeira, lhes atropelasse o caminho. Naturalmente, ouvindo falar das inúmeras realizações do Divino Amigo, muitos sofredores o buscavam da mesma maneira que uma chusma de pessoas sem doenças físicas também desejava estar por perto para ver a realidade dos fenômenos físicos que se produziam em sua presença. Mais do que desejosos de melhoria para si mesmos, eram curiosos que queriam estar a par das coisas e ver com os próprios olhos. Não havia então como discernir na turba barulhenta que os seguia pelos caminhos que eram necessitado de amparo verdadeiro e quem era apenas observador desconfiado. Diante de tal situação, os próprios discípulos procuravam manter Jesus sob seu campo de proteção, acreditando que deveriam protegê-lo como pedra preciosa que alguém pudesse desejar furtar ou destruir por inveja, e não por lhe valorizar a grandeza de sua missão. Em inúmeras ocasiões se pôde constatar a existência de pessoas sem desejo de verdadeira melhora cercarem Jesus, ao passo que alguns poucos efetivamente doentes buscavam-lhe a proximidade com um ânimo sincero de recuperação diferente dos demais. Isso se deu e pôde ser constatado na ocasião em que, chegando a Cafarnaum, depois de uma de suas breves visitas a povoados que se banhavam no lago, Jesus foi solicitado por Jairo, o chefe da sinagoga, para que atendesse sua própria filha, enferma e desenganada. Naturalmente, até a sua chegada à casa do aflito pai, novamente a multidão cercava o mestre, acompanhando-o na jornada até o local onde se encontrava o sofrimento a ser socorrido. Ao longo do trajeto, no entanto, Jesus interrompeu a caminhada e perguntou aos que estavam ao seu redor: "Quem me tocou?" E diante da negativa de todos os que o cercavam, Simão se admira da pergunta e acrescenta: "Ora, Senhor, por onde vamos, há uma multidão que nos oprime, nos aperta e que naturalmente te toca, sem que possamos saber quem foi ou o que deseja. Como identificar uma criatura em especial que te tenha tocado?"
E vendo que os seus ouvintes não entendiam a profundidade de suas palavras, Jesus foi mais claro. Alguém me tocou, de maneira a retirar de mim uma virtude. E a afirmativa do mestre indicava que ele sabia que alguém o havia tocado de maneira distinta. Naturalmente, tal ocorrência é significativa para que se possa avaliar o tanto de criaturas que ombreavam com Jesus e o tocavam sem qualquer interesse elevado, apenas por acompanhar uma boa fonte de novidades, apenas por desejar estar ao lado de alguém diferente e de quem se diziam coisas maravilhosas. No entanto, uma pessoa que se aproxima dele de maneira especial, diferentemente de todos os outros que apenas lhe acompanhavam os passos em busca do maravilhoso. Essa pessoa, Jesus identificara, e tal fora a sua intenção com ela, que estacara o passo e pedia agora que se identificasse. Diante de um profeta assim tão reverenciado, a pessoa enferma trazia no íntimo a esperança de obter uma bênção para suas mazelas. É natural em muitas criaturas, notadamente naquelas massacradas pela indiferença dos semelhantes, uma timidez em assumir os próprios desejos, as próprias buscas. Desse modo, entre as pessoas que ali estavam, uma mulher muito enferma, que se ocultava por entre mantos pobres e surrados, que lhe disfarçavam as condições de fraqueza e a mantinham no anonimato, procurou buscar-lhe o amparo, sem se considerar com direito de apresentar-se à vista de todos para solicitar a cura. Isso ocorria porque ela já estava acostumada com o julgamento dos homens de seu tempo, que a consideravam mulher desditosa e amaldiçoada. Afinal, fazia 12 anos que era vítima de uma hemorragia que lhe corroía as forças físicas e lhe causava toda a sorte de dificuldades e problemas. Os médicos não haviam conseguido dar fim ao problema. Recorrendo aos sacerdotes, deles obtiveram o diagnóstico de que estava possuída pelo diabo. Eis que só ao diabo apraz manter uma mulher na condição de sangrar lentamente. Além do mais, nos conceitos daqueles tempos, a mulher era tida como criatura desconsiderada, primeiramente por ser responsabilizada pela queda de Adão e a sua consequente expulsão do paraíso, como já explicamos anteriormente. E depois, por ser aquela que produzia os desejos impudicos nos homens, o veículo da luxúria, da sedução e de todos os sentimentos impuros ligados às fraquezas do sexo, agravados pelo fato de todos os meses apresentar os sinais da sua culpa, através do sangramento regular que produzia os incômodos naturais, piorados por uma falta de recursos modernos da higiene que só com o progresso seriam equacionados e atenuados. Por isso, era naturalmente associada a ideia de amaldiçoada. Mais ainda quando, no caso específico daquela filha de Deus, se mantinha em processo de sangramento constante. O seu aspecto físico era muito desagradável, porque a fraqueza orgânica lhe produzia uma epiderme descorada, esbranquiçada e rugosa, além de suas olheiras profundas produzirem um olhar sem vida, petrificado, próprio das pessoas tomadas pelo demônio, como se pensava naqueles tempos. Seu odor igualmente era pouco atraente, uma vez que, por mais que conseguisse higienizar-se, isso já não era fácil naquela época e naquele local. A permanência do fluxo sanguíneo, aliado ao calor constante, produzia um odor característico de putrefação, que ela tentava disfarçar cobrindo-se com mantos, buscando abafar o cheiro que a denunciaria ou que afastaria as demais criaturas. Nesse sentido, tendo sabido da presença daquele homem abençoado, deixou seu pequeno povoado e tomou rumo de Cafarnaum, onde esperava encontrá-lo. Todavia, carregava consigo o espólio de anos e anos de sofrimento e preconceito, considerada mulher indigna, filha do diabo, condenada à periferia dos aglomerados humanos. Assim, tímida, não buscou Jesus diretamente, mas se limitou a misturar-se à multidão para aproximar-se dele e tocá-lo, com a esperança de que seu problema se solucionaria no anonimato.
e tão logo encontrou a ocasião, assim o fez, na certeza de que, se nada lhe acontecesse, da mesma forma nada perderia. Tal era a sua esperança naquele encontro que não imaginava que o próprio mestre pudesse identificar o seu gesto de súplica, sem palavras, com a sua sensibilidade perfeita e em sintonia com as dores ocultas a que ele viera servir por amor. Aquelas palavras ainda ecoavam em seus ouvidos. Alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu uma virtude. E como mais ninguém se apresentasse diante de tal apontamento seguro e peremptório, apresentou-se ela, coagida por uma força muito maior do que sua desdita enfermidade. Trêmula e amedrontada, sem saber como reagiria a multidão, a mulher prostrou-se aos seus pés e, em lágrimas de medo e de emoção, relatou ali os seus padecimentos, sem ousar erguer os olhos, do mesmo modo que a fizera saber que, por uma força misteriosa e gigantesca, ao simples toque de suas vestes, sentira parar o sangramento, causando um impacto muito grande em todos os que ouviam um relato franco e que denunciava o seu estado pessoal e sua identidade para sua própria vergonha. Com muito amor por sua desdita, Jesus abaixou-se e tomou-lhe os braços, à vista de todos os que o circundavam, e fitando-a com enternecimento incomparável, sorriu-lhe, como a lhe agradecer o gesto corajoso e autêntico de apresentar-se à vista de todos, quando a maioria lhe continuaria ocultando-se por medo de se apresentar e ser repreendido. A pobre mulher, que empobrecera nas inúmeras tentativas de curar-se com médicos e procedimentos pouco eficazes, que só lhe haviam piorado o estado geral, nada mais tinha para dar além do próprio testemunho. E para que servisse de exemplo aos outros que seguiam Jesus, por mero diletantismo ou por desejarem estar próximos das novidades e dos fatos miraculosos, a mulher passou de anônima a criatura reverenciada pelo mestre, que lhe abençoou a luta e lhe afirmou: Filha, vai-te em paz. Grande foi a tua fé e ela te salvou. De hoje em diante estás livre de teu mal. Surpreendendo a todos com esse gesto, Jesus retomou a caminhada, deixando a pobre e infeliz mulher embevecida com tal poder e generosidade. Mas a multidão continuou apertando-o, espremendo-se as pessoas umas contra as outras, sem que desejassem outra coisa senão estarem próximas do espetáculo. Por todos esses motivos, a pregação de Jesus estava gerando muitos problemas, além do fato de que havia muitos enfermos que não podiam se locomover de seus leitos, de suas pobres enxergas, de seus cátares e que assim se viam privados de qualquer benefício. Os que andavam e o seguiam muitas vezes não queriam aprender ou aceitar. Os que necessitavam e ansiavam por um encontro muitas vezes não tinham como chegar até ele. Diante disso, Jesus era bombardeado constantemente por súplicas mentais, orações emocionadas e recheadas de desespero e dor que lhe pediam a presença e o auxílio. Sentia as petições magnéticas que lhe chegavam de todos os lados ao espírito sensível, e sabendo das necessidades de muitos e da pouca fé que poriam na mensagem superior se apenas se operasse uma cura à distância, sem a presença de nenhuma prova de que fora produzida, de uma intercessão superior, Jesus, em sua sabedoria, sabia da necessidade de levar a tais rincões a prova viva das verdades do reino do amor que ele mesmo vivia. Assim, vendo que em sua jornada se iam agregando mais e mais almas que o seguiam, além dos 12 amigos por ele escolhidos para os labores principais da Boa Nova, Jesus realizou aquela que seria a primeira medida de difusão ampla da mensagem do reino do Pai por outras paragens. Sabendo das limitações individuais no pouco conhecimento ou na fragilidade daquelas almas diante dos desafios da jornada, Jesus deliberou enviar os 70 mais próximos,
a diversas localidades em seu nome, para entregar as bênçãos de Deus aos caídos que não podiam ir até a sua presença física. Assim, reunidos em uma de suas andanças, advertia os seus seguidores sobre as necessidades do devotamento diante das dificuldades. Por essa época, o divino emissário passou a se valer da ajuda dos integrantes desse grupo, conhecido como Grupo dos 70, para que, em duplas, antecedessem-se como arautos da anunciação da sua chegada nas cidades por onde ele passaria, e nelas, muitas vezes, realizassem os milagres que os sofredores esperavam que o próprio Jesus produzisse. Por isso, aos que se aproximavam de maneira mais íntima, nas inúmeras jornadas de pregação e semeadura, Jesus lançara sobre eles a convocação para o trabalho e a renúncia. No entanto, nem todos os que o seguiam mais de perto desejavam estar a seu lado, rompendo os laços com o mundo que os seduzia. Assim, quando alguns desejavam se postar ao seu lado, como que disputando um lugar de destaque perante os outros, Jesus advertia sereno: as raposas têm suas tocas, as aves do céu fazem seus ninhos, mas a mim não me cabe ter sequer onde reclinar a cabeça. Estais preparados para a mesma renúncia que me cabe? E diante desta pergunta clara, arrefeciam os mais fracos diante da ideia de não possuírem coisas, nem casas, nem compromissos que os impedissem de seguir Jesus por onde ele fosse. Os outros que aceitavam a convocação, mas pediam um prazo para irem ultimar seus negócios, enterrar seus mortos, despedir-se de sua casa, Jesus advertia: todo aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não está apto para entrar no reino de Deus. Ao que desanimavam aqueles que se prendiam a coisas materiais e às convenções dos homens mais do que ao impulso de ser servidor das ideias do Criador. Assim, selecionados os que compreenderam o que Jesus desejou falar, entre os quais estavam Josué e Zacarias, que não titubearam em se oferecer segundo as condições estabelecidas pelo Mestre para o trabalho, estabeleceu-se o colóquio no qual Jesus os abençoara e autorizara a realizar em seu nome os atos de amor a todos os que encontrassem. E antes de designá-los 2 a 2, aconselhou-os: a seara é ampla e há muitos sofredores necessitados. Todavia, muito pequeno é o número dos que se dispõem ao trabalho de acolhê-los. Por isso, eu digo a vós todos: ide em nome do Pai. Eu vos envio como cordeiros para o meio dos lobos. Não carregueis bolsa, alforge, nem sandálias que possam representar cobiça aos que vos escutarem. Na ausência de coisas valiosas, os que vos encontrarem escutarão o valor de vossas palavras. Pedi acolhida nas casas humildes, que se abrirem para vós, e bendizei os seus moradores com palavras de paz e carinho. Ali estejai bebendo e comendo do que vos for dado, pois esse é o salário do trabalhador e é tudo o que recebereis em troca. Não escolhais moradias mais agradáveis ou mais abastecidas, e ali permanecei enquanto tiverdes coisas a cumprir, anunciando a proximidade do reino de Deus. Dir-lhe-eis que o reino de Deus está próximo e que o desprezo com o seu anúncio pesará sobre todos os seus moradores indiferentes, tendo desperdiçado o chamamento que os poderia salvar. Daí afirmai que se retiram dali sem desejar levar-lhes sequer a poeira que se apegar às vossas sandálias. Segui adiante até que a tarefa esteja concluída e voltai até mim. Então, depois de os ter advertido da seriedade da pregação do reino e de lhes ter atribuído o poder de curar e abençoar os que os recebessem com fraternidade, Jesus passou a separá-los com um gesto apontando quem seguiria com quem. Circundou os candidatos emocionados
lhes foi indicando o companheiro que aguardava em silêncio o término da designação. E o que se observava é que, em alguns casos, Jesus colocava juntos dois amigos que se queriam muito. Em outros casos, o Divino Mestre, apesar de não lhes ser tão íntimo quanto era dos 12 apóstolos, escolhia como se conhecesse a divergência que lhes ia na alma, fazendo com que dois companheiros que tivessem diferenças pudessem caminhar lado a lado, aproximarem-se e unirem-se, já que estariam sozinhos e precisariam um do outro. Tu, Jeroboão, irás com Ezequias e percorrereis os vilarejos do lago. Não esqueçais, no entanto, que o Senhor conhece os seus filhos por muito se amarem. Falava Jesus a ambos, causando-lhes o constrangimento interior daquele que se vê desnudado em seus mais íntimos segredos. Afinal, Jeroboão se havia irritado com Ezequias por causa de sua maneira alegre de ser, que lhe soava como irresponsabilidade ou leviandade. Ezequias era mais jovem do que ele e naturalmente se mantinha de maneira menos taciturna diante da vida. Além disso, Ezequias enamorara-se tempos antes da irmã mais nova de Jeroboão, e este achava que o jovem estava sendo maldoso ao abandoná-la para seguir Jesus. Havia uma insatisfação em sua alma contra o jovem rapaz, e ele seria talvez o último que escolheria para ter como seu amigo de jornada. Mas Jesus não pedia, apontava as alianças. E não foi com menor surpresa e alegria que Jesus escolhera para Zacarias a companhia de Josué, seu amigo, dizendo-lhes: em vossos espíritos afinizados entrevejo as bênçãos do verdadeiro afeto, pelo que vos designo um como o amigo inseparável do outro. Por onde andardes, não vos esqueçais, estais preparados para regressardes vitoriosos. No entanto, vos advirto que não será sem lutas profundas que havereis de voltar até mim, com o fruto doce de muitas dores saneadas, mas com o dever de fecharem muitas feridas dentro do próprio coração, através do perdão e do esquecimento. Regressareis até mim e apreciarei o vosso sucesso contando as cicatrizes na vossa alma. Estarei sempre a sustentar-vos. Seguireis para Nazaré a espalhar a mensagem do reino de amor para todos, sem exceção. Escutando-lhes a palavra direta, Zacarias e Josué se emocionaram e, de cabeça baixa, agradeceram-lhe a confiança e a alegria de seguirem unidos na tarefa que não imaginavam qual seria. Assim, designadas as duplas, foram encaminhados para os diversos lugares, dando início ao processo de semear a boa nova, em nome daquele que os enviava com a autoridade moral para avalizar-lhes a bênção e garantir-lhes os gestos de carinho e de cura, com os quais marcariam a estrada dolorosa dos homens com o selo luminoso da esperança. Todos, no entanto, se surpreendiam com a referência nominal que Jesus lhes fazia, como se a todos ele conhecesse pelo nome e pelas mazelas e desafios morais, fraquezas e tendências pessoais. A todos designou a tarefa e apontou o companheiro de que cada um necessitava para que a obra pudesse ser realizada tanto fora deles quanto dentro de seus espíritos. Afinal, apesar de tudo, nenhum deles tinha em mente quem era aquele Jesus efetivamente que se demonstraria depois na capacidade de amar e perdoar, mesmo aqueles que o supliciaram. Para eles, Jesus era apenas um homem especial, poderoso e mais sábio, sem conseguirem aquilatar nem o quanto seu espírito era luminoso, nem o quanto era o mais sábio dentre todos os sábios que já haviam pisado ou pisariam o solo da terra.